Oi, amigas, sejam bem-vindas ao primeiro vídeo aqui do canal. Então, algumas de vocês estavam me pedindo para criar esse canal, para falar sobre empreendedorismo e costura, e eu amei a ideia. Demorou muito para sair do papel, mas finalmente eu tô aqui, então, com o primeiro vídeo do canal, que vai ser sobre como eu comecei meu ateliê, até para vocês poderem ficar mais próximos de mim, conhecer também a minha história, minha trajetória com o Ateliê Holland. Eu comecei meu ateliê em 2023, quando eu tinha 18 anos, tá? Em 2021 eu já tinha feito o curso de costura criativa. Em 2021 mesmo eu comprei uma máquina usada, a Singer Facilita Pro 4411, que é o meu xodó até hoje. Amo demais essa máquina, mas hoje eu tenho uma industrial. Graças a Deus, amigas, consegui comprar minha máquina industrial, a Jack F5, a máquina que eu tanto queria. Mas a Singer eu não me desfiz dela. Óbvio, ela tá lá no meu ateliê sendo muito bem cuidada ainda. Então, amigas, em 2021 eu fiz o curso de costura criativa, aprendi a fazer bolsas pra mim. Esse era o meu intuito, né, com o curso, aprender a fazer minhas próprias bolsas e também fazer bolsas para presentear as minhas amigas e as mulheres da minha família também. Então, foi bem isso que aconteceu na época. Eu comecei a fazer bolsa, necessaire, e a minha família começou a gostar, comecei a dar de presente. E, amigas, começaram a surgir encomendas, tá? Logo em 2021. E eu pensava, não aceito encomenda, não faço encomenda. Eu só faço pra presentear mesmo. E assim foi, tá, amigas? Então, em 2021 e 2022, eu fazia estágio. Eu tava no ensino médio, eu fazia estágio. E era um estágio administrativo, sabe? E eu gostava bastante. Mas em 2022, o estágio acabou. E eu fiquei sem saber o que fazer da minha vida, tá? Realmente, eu fiquei perdida. Eu até queria fazer psicologia nessa época. Eu achava que eu queria ser psicóloga, que eu queria ter uma clínica, que eu queria ter pacientes. Enfim, era o que eu pensava. Aí chegou a época de fazer vestibular, Enem e tudo mais. Eu me inscrevi para psicologia no vestibular, amigas. Só que passando o ano, eu não queria mais fazer psicologia. Eu queria fazer administração e foi o que eu fiz no Enem daí. Então no vestibular não tinha o que fazer, fiz psicologia. Pro Enem eu fiz administração. Gente, meu cachorro tá aqui na janela, olhando pra mim, e eu olhando pra ele. Então eu fiz pra administração, passei, tô fazendo a faculdade de administração, que eu acho que tem tudo a ver hoje em dia com o meu ateliê. Mas voltando pro assunto, amigas, que eu já me distraí aqui. Eu tava perdida sem saber o que eu queria fazer. Até que a minha família e o meu namorado começaram a me incentivar a criar uma lojinha no Instagram, tá? Então eles começaram a dizer assim, Carol, tu tem uma máquina de costura que tá parada desde 2021, que foi quando eu tava costurando ali algumas bolsas necessárias para dar de presente e tudo mais. Eu parei, tá, amigas? Eu comecei a focar no estágio e em passar de ano, né, no ensino médio e parei de costurar totalmente. A minha máquina começou a pegar poeira dentro do meu quarto e a minha família começou a falar isso pra mim. Por exemplo, Carol, tu não sabe o que tu quer fazer da tua vida, mas tu tem um talento pra fazer bolsa, tem um talento pra fazer necessaire, as pessoas gostam, as pessoas querem encomendar as peças de ti, então por que tu não cria uma lojinha? No Instagram mesmo, uma lojinha pra poucas pessoas, só pros teus conhecidos ali saber que tu faz bolsas, tu recebeu algumas encomendas, e gente, eu tava com muita vergonha. Sabe aquela fase que a gente é adolescente, que a gente tem vergonha do que os outros vão pensar? Ai, vão rir de mim que eu vou criar uma lojinha no Instagram. Gente, eu tinha muita vergonha. E eu pensava, meu Deus, o que os meus amigos vão achar? Vou criar uma lojinha no Instagram. Que vergonha. Eu não queria aceitar aquela ideia, tá? De jeito nenhum. Mas a minha família colocou bastante pressão, assim, tipo, Carol, vai dar certo. Começaram a me ajudar, sabe? Começaram a me incentivar e falar, vai dar certo, o pessoal vai gostar, vai ser tudo de bom, sabe? Então eu fui lá, com muita resistência, eu criei o perfil. E eu pensei assim, que nome que eu vou colocar? Que nome que eu vou dar pra essa minha lojinha? E eu pensei, vai ter que ser a ver com o meu sobrenome. Assim a minha família vai saber que sou eu, que o ateliê é meu, as minhas amigas também vão saber, vão confiar, né? Então eu pensava assim. Aí surgiu a ideia de eu colocar o nome de Ateliê Holland. As pessoas iam saber, nossa, Holland, tá. Começou a me seguir aqui o Ateliê Holland, deve ser ali ou da Carol ou da Yasmin, que é a minha irmã gêmea. E deu certo, né, amigas? Comecei a seguir ali a minha família, as minhas amigas, e aí o perfil foi crescendo de pouquinho em pouquinho, tá, amigas? E, enfim, comecei a divulgar para a família, para as amigas, e aí começaram a surgir as encomendas. Eram pouquíssimas que eu tinha ali por mês, pouquíssimas encomendas, mas eu já ficava muito feliz com cada uma delas, tá? E a primeira peça que eu costurei para vender no meu ateliê foi o porta-moedas, tá, amigas? Sim, foi o porta-moedas, uma peça super fácil de fazer, né? E, nossa, eu ficava emocionada. Eu vendia o porta-moedas na época a R$12, eu acho.
12, 10 reais mais ou menos. E eu ficava tão feliz quando saía uma venda de 10 reais, amigas. Nossa, eu ficava encantada. Então, eu comecei meu ateliê com essa máquina usada e com 2 tecidos, que eu me lembro, assim, eram 2 tecidos e 2 forros, né, amigas? Na cor de flamingo, era uma estampa de flamingo e uma estampa floral, vermelho vinho, um vermelho bordô. Foi com essas 2 estampas que eu comecei, então, a fazer porta-moedas. E aí eu consegui vender todos ali e já fui comprar mais tecidos. Aí eu lembro que eu fui no centro com a minha mãe, no centro da cidade, para comprar mais tecidos. Dessa vez, eu fui com 200 reais para poder gastar em tecido, manta e zíper. Deu bem certinho, mais ou menos 188, 198. E a gente conseguiu comprar ali, então, alguns tecidos a mais. Eu acho que na época deu 3 tecidos e 3 forros, né, amiga? Eu fui indo bem devagarinho, sabe, amigas? Fazendo conforme surgia alguma encomenda. Eu não fazia pronta entrega, né? Eu não sabia que pronta entrega era tão poderosa assim. Então, conforme saiu uma encomenda e outra, eu ia produzindo ali para as minhas clientes, que eram todas conhecidas, né? E, amigas, eu realmente fui gostando muito disso. Então, eu já comecei a pensar em fazer cursos para poder aprender mais sobre o financeiro, para poder aprender sobre vendas, sobre atendimento ao cliente. E aí eu comecei a me interessar muito por esse assunto. Eu comecei a pesquisar mais tutoriais de peças, né, para trazer para o meu ateliê, porque até então eu só sabia fazer porta-moedas e nécessaire. Então comecei a pesquisar outros modelos de bolsas e tudo, eu achava muito difícil, amigas. Eu achava tudo muito difícil, eu chorava porque dava tudo errado, tá? Tudo dava errado ali no processo de costurar, ficava torto, ficava feio, eu errava o lugar do zíper. Minha mãe me viu chorando muito porque dava errado as coisas. Eu pensava, ai, tá, não é isso que eu vou querer pra minha vida. Eu não vou querer isso pra minha vida, é muito difícil, não é pra mim, não tem vocação. Daí eu respirava fundo e pensava, tá, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo. E aí a peça dava certo, eu ficava muito orgulhosa do que eu tinha feito. E eu ia correndo mostrar pra minha família, meu Deus, olha essa peça linda que eu fiz. Nem tinha ficado a coisa mais linda do mundo, né, mas eu achava, porque eu que tinha feito. Então assim que começou a surgir as primeiras vendas, tá, amigas? Através da família e das amigas. Nesse caso, eu não tenho do que reclamar, porque a minha família apoiou muito, as minhas amigas apoiaram muito. Eu vejo muitas empreendedoras falando, tipo assim, ah, não dá pra contar com familiares e amigos quando a gente vai abrir um negócio, porque ninguém apoia. No meu caso, foi o contrário, todo mundo apoiou, tá, amigas? Então, eu fiquei tocando meu ateliê em 2023, né? Dia 11 de janeiro de 2023 foi o dia que eu criei meu ateliê, criei a lojinha lá no Instagram. Comecei a postar que eu tava recebendo encomendas, eu recebi encomendas pelo direct e pelo WhatsApp. Era só o que eu tinha, né, amigas? Depois, um ano depois, eu criei o meu site sozinha. O site eu criei pela Nuvem Shop, então eu procurei tutorial no YouTube e fui buscar aprender como é que fazia um banner, como é que cadastrava produto e tudo mais. Então fiz tudo sozinha, demorou bastante. Então, um ano só depois que eu fui ter um site próprio. Mas eu lembro do ano de 2023, eu tava fazendo cursinho para passar na faculdade. Ele era no centro da cidade. Então, eu conseguia vender ali para as minhas colegas também do cursinho. Eu dei a louca e comecei a seguir o cursinho inteiro. As meninas ali começaram a seguir de volta, elas viram que era o meu ateliê, começaram a seguir e começou a surgir encomendas no cursinho também. Então, como era no centro da cidade, eu recebia encomendas no intervalo das aulas. Eu ia caminhando e levava, sério, muito tempo caminhando até as lojas de tecidos. E aí eu ia lá e comprava o tecido que a menina encomendou. Por exemplo, vou querer xadrez preto. Eu ia lá e comprava xadrez preto. A pessoa pedia uma necessaire de bolo. Eu comprava tecido de bolo. Então, assim, a gente fazia tudo que a cliente pedia, assim, sabe? Tem tecido de futebol? Eu ia lá e comprava tecido de futebol, entendeu? Era bem assim que acontecia. Então começou a surgir vendas e pedidos também do cursinho, mas porque eu fui lá e segui todo mundo, tá, gente? E aí, gente, o que acontece? As minhas amigas, as pessoas do cursinho, elas começaram a indicar para outras pessoas, tá? E também as pessoas começavam a elogiar a necessaire, por exemplo. Nossa, que linda essa necessaire, onde é que tu comprou? Aí as meninas falavam, ó, foi no Ateliê Holland, foi da Carol, e assim começava a surgir mais seguidoras ali no perfil. Eu fiquei tão feliz quando eu completei 100 seguidores, amigas, fiquei assim, nossa, eu tô estourando, eu tô arrasando. Eu achava de fato que eu tava arrasando, né, amigas? Então foi muito por indicação que começou a surgir novas seguidoras ali no perfil, e eu sempre dava um jeito de dar um cupom de desconto pra elas, fazer alguma coisa pra poder fidelizar elas,
dar bastante brinde, sabe? Eu queria fazer de tudo ali pra encantar as meninas pelo meu trabalho. Mas assim, amigas, eu sempre fui muito tímida mesmo. Só que eu fui perdendo com o passar do tempo de perceber que eu tinha que aparecer na internet, eu tinha que aparecer nos stories, eu tinha que mostrar o meu produto. Então eu ia com vergonha, eu ia com a cara toda errada, assim, sabe? Assisti o vídeo 1 milhão de vezes antes de postar, ficava horrível, ia lá e fazia outro. Depois que eu postava, eu não queria mais ver o vídeo, né? Postei, não quero mais ver, não quero saber o que eu falei, porque eu tinha muita vergonha. Eu comecei a dar as caras, né, amigas? Porque eu precisava muito disso pro meu ateliê crescer. Então, conforme foi passando o tempo, eu fui perdendo um pouco da vergonha. É claro que eu ainda sou bastante tímida, mas eu comecei a fazer live no TikTok também, amigas. Comecei em 2024 a fazer as lives no TikTok. O que aconteceu foi que eu ganhei bastante seguidoras, recebi muitos pedidos através do TikTok. Como eu já tinha site, as meninas compravam pelo site. Eu tive coragem de fazer a minha primeira live de vendas no TikTok. Gente, foi incrível. Depois eu posto um vídeo aqui falando pra vocês sobre lives. Live Shop, né, que chama. Vou postar um vídeo pra vocês. Mas eu fiz a minha primeira live de vendas. Eu tava muito nervosa, tentando não mostrar que eu tava nervosa, mas deu tudo certo. Foi incrível. Então, eu fui perdendo a vergonha aos poucos, sabe, amigas? Eu fui conversando ali com as meninas no TikTok, fiz muitas amizades incríveis, amizades maravilhosas através do TikTok, aprendi muito com outras costureiras, com outras empreendedoras e comecei a postar no TikTok do ateliê também. E aí a gente começou a crescer e hoje a gente tem 5 mil seguidores por lá. Eu sei que não é muito, mas pra mim isso é uma conquista enorme, tá? Então, o processo, amigas, de criar o meu ateliê, ele foi muito simples, foi muito sem investimento praticamente, sabe? O que eu investi mesmo foi ali na máquina de costura que foi usada, foi R$600 mais ou menos, e nos tecidos, né, que eram 2 tecidos que eu tinha, que eu acho que na época isso deu 60, R$70 mais ou menos. Então esse foi meu investimento para começar o ateliê. E a minha ideia realmente era fazer um negócio bem pequenininho mesmo, sabe, amigas? Então receber umas encomendinhas, fazer uma bolsinha, tudo no diminutivo, né, tudo inho. Só que as coisas foram tomando outro rumo e eu fiquei muito feliz. O TikTok, ele mudou, assim, tá? A vida do meu ateliê, pra falar a verdade. Porque ali a gente conseguiu muitas seguidoras novas, muitos pedidos, encomendas, clientes que vêm até hoje através do TikTok. Inclusive, hoje eu tenho pedidos no atacado e eu sou muito grata a esses pedidos, essas experiências, tá? E foi tudo graças ao TikTok, né? A postar vídeos lá e muita constância no Instagram também. Outra coisa que eu me lembrei de falar, amigas, é que o meu ateliê, ele é no meu quarto. Até hoje, tá? Eu tenho 2 anos aí, mais ou menos, quase 3 anos de ateliê Holland e ele é no meu quarto. Então eu separei um espaço dentro do meu quarto para ser o meu ateliê, para ficar como se fosse um escritório. E eu lembro que bem no comecinho do ateliê, amigas, em 2023, eu fazia, vou contar pra vocês, eu fazia mais ou menos R$200 por mês. E teve mês que eu fiz R$500 por mês. E eu fiquei muito emocionada, amigas. Tipo assim, muito emocionada. Eu pensei, meu Deus, eu tô ficando rica com o meu ateliê. Gente, era o que eu fazia no mês, entendeu? E eu ficava muito feliz. Claro que eu tinha aquele privilégio de poder morar com os meus pais, deles poder pagar as contas de casa e eu poder trabalhar com o meu ateliê. Então, eu não tinha essa pressão de faturamento, de precisar fazer um valor ali específico por mês. Eu não tenho filhos, não tinha também filhos, então eu não tinha essa pressão em cima de mim, tá? Então, eu fazia R$200 por mês, R$500 por mês, e eu ficava encantada, gente, eu ficava emocionada. Porque tem meninas aqui que vão ficar se comparando, vão olhar o vídeo e pensar, meu Deus, ela fatura super alto hoje em dia, ela já começou faturando super bem, eu não consigo, só comigo que dá errado. Mas não, amigas, comigo também foi assim, tá? Eu acho que o vídeo tá super longo já, mas eu acho que eu consegui passar aqui um pouquinho pra vocês de como foi o meu começo. Sim, foi com muito incentivo da minha família, muito mesmo, porque eu tava com muita vergonha do que os outros iam achar. E olha só, amigas, foi nesse momento da vida que eu descobri uma paixão. Eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho, eu sou muito feliz com o que eu faço, eu sou realizada, eu realmente posso falar isso. Eu comecei então com 18 anos, hoje eu tenho 21 anos, eu amo o que eu faço, simplesmente eu sou muito feliz com o meu ateliê, com as peças que eu costuro, com as minhas clientes, com tudo, amigas, com tudo que eu já aprendi até hoje, todos os cursos que eu já fiz também. Ai, gente, eu já fiz muitos cursos, eu fico muito feliz de poder ter um pouco aí de conhecimento sobre isso. E o intuito de eu ter criado esse canal também foi para poder passar esse conhecimento para vocês, tá? Eu fico muito feliz e realizada de poder ajudar cada uma de vocês aqui. Vai ser muito importante para mim, vai ser como uma satisfação pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Ele não tá nada profissional, inclusive eu tô fazendo aqui o vídeo no quarto dos meus pais, com pouca iluminação,
mas é o que eu tenho pro momento e a gente tem que começar do começo, né, amigas? Assim como eu comecei meu ateliê, começando do começo, eu tô começando aqui esse canal no YouTube, que eu espero que ajude muitas mulheres, né? Muitas mulheres a ter uma renda extra, a começar no empreendedorismo também, começar na costura, e quem já é costureira, quem já é empreendedora, que vocês possam aprender algumas coisas aqui comigo, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Alguma coisinha vai ajudar um pouquinho vocês, tá? Então, muito obrigada aí por assistirem o primeiro vídeo e coloquem aqui nos comentários sugestões do que vocês querem para os próximos vídeos, tá? Um beijo, meninas. Tchau, tchau!